Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar início a mais uma aula de catecúmenos para dar continuidade ao nosso curso. E eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos para que possamos ler o texto básico desta lição. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Então hoje nós estaremos aprendendo sobre a pública profissão de fé. A pública profissão de fé é a maneira bíblica de alguém tornar-se membro comungante da igreja. É um ato ao qual os novos convertidos têm que passar para dar continuidade à sua vida cristã dentro da igreja. Podemos observar em Atos 8, 35 e 38 como se dá isto. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, desta forma, aquele eunuco que estava aprendendo a palavra de Deus foi orientado por Filipe o que ele deveria fazer. E ele com a sua boca professou que Cristo era Senhor da vida dele. E nada pôde impedir que ele fosse batizado ali mesmo por Filipe. Então esse é um ato de fé ao qual o aspirante ou o novo convertido que participa da sala de catecúmenos vai ter que estar pronto para dar razão da sua fé no final do curso, se assim tudo correr conforme Cristo requer de nós. Então as Escrituras enfatizam a necessidade de confessar a fé verbalmente. Então não é algo que a igreja inventou, mas foi algo que o próprio Cristo estabeleceu como um princípio básico. Vejamos Lucas 12, 8, 9, o que Cristo nos ensina com esta passagem. Digo-vos ainda, todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então aqui Jesus mesmo nos dá a receita que ele requer de nós para sermos então introduzidos na família cristã. E o que a pessoa professa ou declara? O que
o novo convertido tem que declarar para ser aceito no meio da igreja? Quando uma pessoa deseja fazer sua profissão de fé, quer afirmar diante da igreja que tem fé viva e bíblica em Jesus Cristo para a salvação de sua vida. Então é um ato muito importante que o novo convertido tem que fazer. É uma responsabilidade muito grande viver novidade de vida. Tiago 1,25 também nos mostra isso. Por isso, nós devemos estar atentos ao que sempre a palavra nos ensina. E vejamos o que Tiago considera importante desta forma para que o novo convertido seja aceito no meio da igreja. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o novo convertido, a partir do momento que confessa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que ter uma vida operante, ele não pode ser negligente, porque tudo aquilo que você estiver professando ali será cobrado. Será cobrado por quem? Pelo próprio Deus, pela igreja e pelos oficiais desta igreja ao qual você estará sendo recebido. Ou seja, ninguém pode ser um crente verdadeiro sem manifestar transformação em sua vida e apresentar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito também é algo muito importante ao qual nós, aqueles que já professam Jesus como Senhor e Salvador, tem que ter e tem que demonstrar na sua vida, na sua caminhada. E o fruto do Espírito, ao qual Gálatas 5 nos mostra, é muito importante para termos um norte de como andarmos segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Também podemos verificar isso em Gálatas capítulo 5, os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito não são essas coisas separadas, porque muitas pessoas podem ter amor grandioso por algo, mas ao mesmo tempo ele não tem a longanimidade, ou pode ser benigno para com os outros, mas também ele não, de repente, não tem o domínio próprio, ele não consegue ter mansidão. Então, estas coisas têm que andar juntas. O fruto do Espírito, a palavra nos ensina e é clara que são todas essas coisas juntas. Não uma de cada vez, mas tudo junto, demonstrando a sua mudança de vida. Tudo aquilo que você fazia até aqui no dia da sua profissão de fé, do seu batismo, é ficado para trás. Então, a partir daquele momento, o novo convertido busca sabedoria na palavra, busca ter entendimento para que assim o fruto do Espírito seja uma verdade na vida dele. E por que nós devemos demonstrar isso? Porque nos leva à admissão à igreja local. A pessoa será analisada pelo conselho da igreja considerando 3 assuntos importantes para que seja admitida assim dentro do corpo de Cristo.
E o primeiro deles é sua fé em Cristo. Portanto, a pública profissão de fé não pode ser vista como uma garantia para entrar no céu. O que isso quer dizer, meus irmãos? Muitas vezes, a pessoa que é admitida dentro da igreja acha que, uma vez que fez a sua profissão de fé, foi batizado, já está garantida a sua entrada no céu. Nós, o conselho, pastor, presbíteros, não temos como analisar o coração daquele que quer entrar na igreja. Nós fazemos perguntas, muitas vezes são respondidas positivamente, mas nós não temos a capacidade de ver o íntimo do coração. Portanto, nós não devemos ter esta atitude de pensar que uma vez que somos aceitos dentro da igreja, fazemos a nossa profissão de fé, somos batizados, nós estamos garantidos no céu. Por quê? Porque muitas vezes pessoas ao longo da sua vida cristã caem e não voltam mais. E o que nós falamos de tal pessoa? Ela não era uma escolhida. Portanto, a admissão na igreja não é garantia de salvação, de entrada no céu. Outra coisa, o seu conhecimento da Bíblia é algo muito importante que será analisado. O uso de um sistema de leitura diária e consecutiva da Bíblia. O que isto implica? Isto implica numa fé madura, isto implica num conhecimento maior, isto implica em que o novo convertido está buscando conhecimento, está buscando se aperfeiçoar na palavra, para que assim possa adentrar no seio da igreja, ou seja, ser admitido. Mas o novo convertido não pode fazer isso somente para ser admitido. Ele tem que ter em mente que a partir do momento que for admitido na igreja, isto tem que ser algo natural em sua vida. É mais ou menos como se alimentar diariamente do alimento ao qual produz energia para o nosso corpo. Assim é quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Isto vai nos dar sabedoria para fortificarmos o nosso espírito, porque nós sabemos que a carne é fraca. Então nós devemos estar fazendo a leitura diária da palavra e também buscar em oração a voz do nosso Senhor em nossas vidas. E também outra coisa muito importante que será analisada a sua experiência religiosa. Quem deseja declarar formalmente diante da igreja a sua fé, manifesta todas as evidências de uma vida arraigada em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que quer mostrar a sua evidência religiosa para um conselho que vai analisá-la, tem que ter em mente que isto é muito importante para o seu crescimento e não somente para mostrar aos presbíteros e ao pastor que estará analisando, né, sua vida pessoal naquele momento, né, naquela pequena reunião que muitas vezes dura entre 1 hora, 2 horas talvez, porque o homem consegue enganar a outros homens, mas não consegue enganar a Deus. Por isso a sua experiência religiosa
é importante, porque antes de declarar publicamente a sua fé, o aspirante precisa de alguma vivência cristã. Precisa demonstrar novidade de vida, mudança, né? Não somente por palavras. Ou seja, tem que ter um aspecto evidenciado na sua vida. Ou seja, tem que ter um testemunho que tem sido modificado algo que não agrada a Deus, já tem sido modificado através da palavra. Por isso é importante. Muitos demonstram boa vontade para ser crentes, mas quando aparecem perseguições ou tentações, acabam por deixar Cristo de lado. A preferência é dada a outros interesses. A pessoa que tem experiência religiosa já passou por tentações e, pela graça de Deus, venceu-as, ou arrependeu-se após uma queda, comprometendo-se a não cair mais naquele pecado com a ajuda de Deus. Ou seja, nós vemos duas vezes aqui, pela graça de Deus e com a ajuda de Deus. Jamais você, meu irmão, que está nesta nova caminhada conosco, pode estar se agarrando à sua própria força, porque a palavra de Deus nos mostra que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, aquele que confia nas suas próprias forças é considerado maldito. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Deus em nossas vidas, a sua soberania, nós temos grande sucesso na nossa caminhada cristã. Por isso é importante que, dentro dessa sua experiência religiosa, você já tenha o conhecimento que Jesus Cristo é que tem que estar sendo o seu suporte. E como buscar esse suporte? Sempre através da palavra de Deus, sempre através da oração, de uma vida arraigada em Cristo Jesus. Por quê? Porque além de ser admitido na igreja local, tem outras coisas que nós vamos estar aprendendo aqui como estar atuando na igreja. E uma delas é deveres dos membros da igreja. Quando a pessoa declara diante da igreja sua fé, não apenas confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas também promete cumprir as responsabilidades relacionadas à vida cristã. E isso é algo muito importante, meus irmãos. Por quê? Muitas vezes, depois de admitidos à igreja, depois de estar muitas vezes já participando do conjunto de música, no coral, até às vezes à frente de alguma sociedade, nós nos esquecemos dos deveres e muitas vezes só aparecemos naquele dia ao qual nós estamos convocados ou escalados para estar fazendo o trabalho do Senhor na igreja. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós vamos nos já esfriando a nossa fé. Então, meus irmãos, saibam que ser admitido no corpo de Cristo tem consequências boas, mas também, se não fizermos aquilo que agrada a Deus, podemos ter algumas consequências que não são tão agradáveis, porque nós vamos ser cobrados, muitas vezes cobrados pela liderança da igreja, muitas vezes cobrados até dentro de casa. Ué, você não é crente agora? Está tendo esse tipo de atitude? Então, como dever de um novo membro da igreja, nós devemos estar sempre em comunhão com a palavra de Deus e também em comunhão com a igreja. Não devemos deixar as coisas do mundo ofuscar aquilo que Deus tem já operado em nossas vidas. Viver de acordo com a doutrina e a prática das Escrituras. Isto nos traz a promessa
constituída de um voto solene na presença de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado daquilo que nós vamos fazer daqui por diante, porque nós não estaremos fazendo um voto somente diante da igreja, ou seja, dos homens. Nós estaremos fazendo um voto solene na presença de Deus. E isto é algo que traz muitas consequências daqui por diante na vida do novo convertido, daquele que quer se tornar discípulo de Cristo. Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras Sagradas. Isso é essencial para termos uma vida reta diante de Deus. Vejamos o que Tiago 1,25 mostra para nós neste momento. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nós devemos estar sendo atentos na lei perfeita a qual Cristo nos trouxe através da tua palavra. Nós devemos estar sendo sempre operante, praticante, porque nós seremos bem-aventurados naquilo que nós realizarmos, ou seja, muito mais que feliz. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Esse é outro aspecto muito importante ao qual nós devemos ter em mente. E também sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. Aqui é outro aspecto importante de alguns deveres que o novo discípulo de Cristo vai ter daqui por diante. E como que funciona isso, presbítero Daniel? Funciona assim. As instituições são, entre outras, os seminários e institutos bíblicos, a manutenção tanto da igreja local como da nacional é possibilitada pelas contribuições fiéis de seus membros. A norma da contribuição é o dízimo, a 10ª parte de nossas entradas financeiras. Cada crente deve orar a Deus pedindo orientação a respeito desse importante aspecto da vida cristã. O apóstolo Paulo disse que demonstramos a sinceridade do nosso amor a Cristo por meio das contribuições generosas. Aqui nós vemos que isto é algo natural na vida daquele que quer seguir a Cristo. A nossa igreja, ela não impõe nada sobre os novos membros. Não fica cobrando. Pode ser que até instrua. Por que você está deixando de dar o dízimo, meu irmão? Você está com dificuldades? Ou o que está acontecendo? Mas para quê? Para que você se volte ao caminho ao qual você mesmo se comprometeu no dia da sua profissão de fé e do seu batismo. Por quê? Esse é um dever também muito importante de cada membro da igreja. E muito mais. Aqui nós falamos sobre o dever moral, antes mesmo do que do dever financeiro. Porque não adianta o membro da igreja ser pontual financeiramente nos seus dízimos e ofertas e ter uma vida totalmente devassa. O que é uma vida devassa? Que não está cumprindo com os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de cumprir os mandamentos do Senhor moralmente. Nós não damos bom testemunho lá no trabalho, no nosso lar,
não estamos sendo abençoadores quando nós podemos honrar pai e mãe, porque é um mandamento com promessa. Muitas vezes os nossos irmãos, mesmo não sendo cristãos, nós devemos estar ajudando ao nosso próximo, que necessita muitas vezes de uma palavra amiga, né? Outras financeiramente, e muitas vezes nós não estamos cumprindo com aquilo que nós professamos no dia da nossa admissão na igreja. Portanto, essas coisas são muito mais importantes até do que a financeira. Mas nós devemos sempre lembrar e recordar que a partir do momento que somos admitidos a uma igreja, seja ela A ou B, nós devemos cumprir aquilo que nós nos comprometemos no dia da nossa profissão de fé, principalmente tendo uma moral ilibada, tanto dentro da igreja como fora, e também financeiramente, para que nós possamos então ajudar as nossas instituições, né, e também a nossa igreja, porque precisamos de estar dando suporte financeiro para que tudo ocorra com ordem e decência na casa do Senhor. Outro aspecto importante é obedecer às autoridades da igreja. Esse é um ponto ao qual muitas vezes nós deixamos também a desejar, porque no primeiro momento nós somos recebidos na igreja, somos abraçados pelos irmãos do conselho, da junta diaconal, mas em algum momento, por alguma palavra mais dura ou alguma observação, o novo membro começa a desobedecer, às vezes maltratar, às vezes deixar de lado aquele oficial, sem mesmo ele ter uma chance de conversar para saber o que está acontecendo. Então, você, novo convertido, sempre busque obedecer às autoridades da igreja, quando elas continuarem fiéis à palavra do Senhor, certo? Então é muito importante que nós sejamos obedientes, porque esses oficiais que conduzem as nossas vidas também na igreja, né? Nós também, como presbíteros e diáconos da igreja, respondemos a outros oficiais que fazem parte dos presbitérios, sínodo e supremo concílio. Então todos nós estamos sujeitos a alguma autoridade dentro do âmbito eclesiástico da igreja, né? Vejamos o que as Escrituras nos ensinam no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e o 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sendo assim, agora nós vamos também falar sobre a participação das reuniões de sua igreja, inclusive das assembleias. É algo muito importante também para conhecermos e participarmos, porque muitas vezes, depois de aceitos na igreja, depois de fazer a nossa profissão de fé e batismo, nós vamos deixando de lado essas reuniões, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual.
tanto a reunião de oração como o estudo bíblico é algo importante para o nosso crescimento. Por isso, nós não devemos deixar de participar, porque quando nós deixamos de participar dessas reuniões, nós vamos perdendo conhecimento que tem sido lecionado pelo nosso pastor ou por outro presbítero, porque isso faz falta muitas vezes para nós. Quando nós somos questionados a dar razão da nossa fé. E quando nós somos questionados e não temos aquele conhecimento que poderíamos ter tido se estivéssemos participando dessas reuniões, nós muitas vezes lamentamos, muitas vezes nós nos entristecemos que somos questionados e não temos o conhecimento necessário para dar razão da nossa fé. Outra coisa importante que tem na nossa igreja são as assembleias. Estas assembleias acontecem ordinariamente uma vez por ano para conhecimento das movimentações financeiras da nossa igreja. Então, entrada e saída, o que aconteceu, o que nós estamos planejando para o ano corrente, e também algumas assembleias extraordinárias, as quais contemplam a questão de patrimônio da igreja, compra e venda, por exemplo, de terrenos ou de automóveis, coisas grandes ao qual o conselho faz uma assembleia extraordinária para que a igreja participe também. E também na questão de eleição de oficiais. É uma das assembleias mais importantes que nós temos, são estas, as de eleição de oficiais, ou que são as autoridades da nossa igreja, que nós falamos um tópico antes. Ou seja, você que vai fazer parte desta igreja agora, você também vai poder votar naquele ao qual Deus colocou no seu coração para ser o seu guia, a sua autoridade na igreja, tanto para presbíteros, pastores, como diáconos. Ou seja, nós estamos numa igreja ao qual nos dá essa liberdade, ou seja, isso é um privilégio, pois muitas igrejas não têm, os membros não têm este privilégio. Então isso é algo muito importante para que vocês aprendam, a fim de que vocês saibam que vocês estão adentrando numa igreja ao qual você tem a liberdade de votar naquelas que serão as suas autoridades. Por fim, ao declarar formalmente diante da igreja a nossa fé, assumimos a responsabilidade de viver de fato de forma cristã. 1 Coríntios 4:2. Isso também é aplicável a todos os outros servos de Deus. Aplica-se a nós, ou seja, todos os membros da igreja têm a mesma incumbência ao qual vocês que estarão participando agora do corpo de Cristo terá. A pública profissão de fé é o início de uma vida fiel a Jesus Cristo, colocando em prática os ensinos das Escrituras, obedecendo a Deus todos os dias. Finalizando assim, que Deus abençoe sua vida, que você possa ter entendido a aula, e qualquer dúvida depois pode nos perguntar, tanto a mim como ao reverendo Valmir. Então vamos fazer uma oração finalizando esta aula. Santo e excelso Deus, nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã através da tua palavra, Pai. Coloque em nossos corações tudo isso para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados
e nos ajude a andar sempre em novidade de vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.